queridos amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um resumo do capítulo 7, intitulado Em Criança, do livro O Desejado de Todas as Nações, ok? Que é a série principal deste nosso ministério aqui no YouTube, ok? Queridos, este capítulo de número 7, ao qual falei há pouco, ele revela como foi a infância de Jesus, né? Foi uma infância simples, uma infância pura, profundamente espiritual, né? E o Filho de Deus cresceu não em palácios, não em palacetes, mas sim num lar muito humilde na rejeitada Nazaré, né? Que era uma cidade desprezada pelos líderes de Israel, né? Jesus, ele, ao contrário do que muitos falam, né, erroneamente, ele não foi protegido por privilégios especiais, por exemplo. Ele cresceu como qualquer um de nós, ou como qualquer outra criança de seus dias, né? Primeiro, ele aprendeu a trabalhar, né? Coisa que nós fazemos diariamente. Então, Jesus, desde sua infância, ele já trabalhava nos afazeres de casa, né? Domésticos e também ali auxiliando o seu pai, né? Ajudou os seus pais, obviamente, como eu falei. Também ele viveu em meio à pobreza, né? Então, ele sabe e ele entende perfeitamente o que nós, ou muito de nós, estamos a passar ou passamos no momento, né? De dificuldade, de pobreza, enfim. Jesus entende tudo isso, porque ele viveu esta experiência, né? E enfrentou dificuldades reais de seu tempo, né? Mas desde cedo sua vida foi marcada por uma forte consagração profunda ao Pai do céu, né? Ellen White também fala sobre a respeito da educação de Jesus, né? E ela enfatiza, como eu já falei em alguns vídeos, e volto a reiterar agora, né, que Jesus Cristo não estudou em escola rabínica, né? Tanto ele quanto o seu primo João Batista, eles não estudaram em escola rabínica. Especialmente seu primo, né, João Batista. Por quê? Porque seu pai, Zacarias, era sumo sacerdote, né? Então, obviamente, João Batista estava aí encaminhado, digamos assim, para seguir o ofício do pai, né? Mas no seu nascimento também foi instruído de que ele não deveria frequentar as escolas rabínicas. E assim também foi com o nosso Salvador Jesus Cristo, né? Então, e de onde veio esse conhecimento que Jesus teve, né? Primeiro, veio das Escrituras Sagradas, né? A sua mãe lia e explicava as Escrituras a Jesus, né? Da natureza, ou seja, por meio da revelação geral, né? A natureza, ainda mais nos dias de Jesus, a natureza era muito mais exuberante do que é hoje, né? Então a natureza proporciona ainda conhecimentos
esplêndidos a respeito da divindade e da graça de Deus, né? E Jesus aprendeu nas Escrituras, na natureza, no próprio lar com os pais, né? José e Maria, né? E por último, mas não menos importante, ele aprendeu com o próprio Deus, exatamente. Ele aprendeu com o próprio Deus, né? E isso deve servir de lição para cada um de nós, né? Vamos lá. O ambiente religioso da época, né, em que Jesus estava era cheio de formalismo e de tradicionalismo, né? Então havia muitas máximas humanas, muitas práticas humanas e pouca Bíblia, né? E pouca Bíblia, e pouco estudo da Bíblia, né? Havia muito rito, muitos rituais, muita liturgia fora da Bíblia, né, do que a Bíblia falando ao coração das pessoas, né? Então, eu já falei aqui no começo e volto a repetir, né? Por esta razão especial é que Deus preservou Jesus, João Batista e Jesus para o cumprimento, para o propósito, né? Para o santo propósito, né? E ele preservou esses dois jovens, né, João Batista e Jesus, dessas influências corruptoras, né, que permearam ali os seus dias, para que o seu caráter não fosse moldado por interpretações errôneas das Escrituras Sagradas, né? Então, ele cresceu como um estudante diligente das profecias, especialmente as profecias que dizem a respeito de seu nascimento e de sua morte, né? Isaías 7,14, Isaías 9,6, Isaías 53, né? O servo sofredor. Então ele era especialmente ele tomava com cuidado, ponto a ponto, cada uma dessas profecias a respeito de sua vida, né? E também da lei, né? Então, o seu amor pela palavra de Deus era algo assim natural, profundo e vivo. Então ele tinha paixão por estar em contato com a palavra de Deus. Será que eu e você temos hoje paixão de estarmos em contato com a palavra de Deus? Eu tenho paixão por estar em contato com a palavra de Deus. Eu amo estar com a palavra de Deus. Eu amo produzir esses conteúdos para vocês, né? Especialmente para vocês. E isso me faz amar naturalmente a palavra de Deus, né? Tá certo que é um esforço e deve-se fazer um esforço por isso, mas não deixa de ser amor, né? Interesse, não só pela palavra de Deus, não só por vocês, meus queridos inscritos desse canal, mas principalmente por amor a Deus, né? Então vamos lá. Ellen White também ela continua nos dizendo sobre este capítulo, sobre a educação de Jesus, que este capítulo retrata sobre a educação de Jesus, né? O caráter de Jesus também ele foi significativamente assim, algo muito louvável e também algo que deve ser
o nosso constante lutar para alcançar o caráter de Jesus, sermos semelhantes a Jesus, né? Então, desde criança, mesmo em criança, Jesus manifestava pelo menos 4 coisas. Primeira, bondade. Segundo, pureza. Terceiro, paciência, né? Que é o que está faltando em muitos de nós, né? E quarto, e uma serenidade que impressionava a todos. Então, Jesus, ele tinha o caráter manso, né? Humilde, compassivo, né? Com aqueles que estavam ao seu redor, né? Vamos lá, a presença de Jesus para aquela população, para quem viu, para quem viveu com Jesus, trazia paz. Sua vida, mesmo sem palavra alguma, só o andar, o caminhar, o ir trabalhar, o estar em casa, ali, só a presença dele era um testemunho poderoso. Jesus não precisava dizer nada. Só o fato dele andar, trabalhar, estar ali, estudar, comer, se alimentar, ir na casa dos primos, talvez, naturalmente, né? Enfim, ter uma vida como qualquer um de nós, né? Já era um testemunho poderoso, né? Ele não participava das travessuras comuns das outras crianças, né? Ele não participava. Imagina aí, Jesus, com todo o poder que ele tinha, ele não podia usar um poder sequer a benefício próprio, né? Ele não podia usar. Se ele usasse, o ministério dele estaria fadado ao fracasso, né? Então ele realmente não teve, não participou de nenhuma travessura, de nenhuma brincadeira assim que as outras crianças tinham, né? Mas também não havia engano, violência, rebeldia em seus atos, né? Então, ele era estritamente obediente, estritamente respeitoso, ele era leal, gentil com todos e especialmente sensível ao sofrimento alheio. Então, quando havia alguém passando por dificuldades mais do que a dele, né, ele se compadecia, ele chorava, né, ele se condoía com a pessoa que estava ali a passar por alguma necessidade, né? Por outro lado, isso despertou incompreensão da maioria e oposição também, né? Infelizmente, né? Então, muitos não entendiam o porquê ele não seguia certos costumes ou tradições, né? Muitos não entendiam, né? E achavam isso um absurdo, né? Então, e por outro lado, a pureza imaculada de Cristo Jesus, ela naturalmente expunha o erro das outras pessoas, né? Então isso para Jesus podia não ser nada, mas para os outros que era tudo, né? E isso acabava, como falei, né,
acabava por não... Acabava que as pessoas não eram compreensivas o suficiente para entender isso e acabavam aí por se opor, né, a tudo isso. Então vamos lá. Ellen White também ela esclarece aqui, né, nesse capítulo de número 7, que Jesus crescia diante de Deus e dos homens, né? E ele crescia em 4 aspectos, né? Sabedoria, intelecto, né? Estatura, desenvolvimento físico, graça para com Deus, espiritualidade, e graça para com os homens, relacionamento. Então Jesus era um homem, um jovem, uma criança que se relacionava com qualquer pessoa, com qualquer amiguinho, enfim, qualquer pessoa que viesse a ele, ele recebia de muito bom grado, né? E ele viveu cada fase da sua infância e adolescência de forma completa e saudável, né? Então, mostrando assim o ideal de Deus para com cada filho e filha sua, né? No caso, filho e filha de Deus, né? Então, esse era o objetivo da vida de Jesus, né? Ser um exemplo, mostrar o ideal, né, de vida que nós, eu e você, devemos ter nos dias de hoje, né? No dia 22, 23 de novembro em diante, né, de 2025 ainda, né? Então vamos lá. Jesus viveu uma infância comum a mim e a ti, né, para que ninguém dissesse o seguinte: ele não entende o que eu passo, ele não entende o que eu enfrento. Muito pelo contrário, Jesus era tão humano quanto nós. Há um mistério na Bíblia chamado mistério da piedade. E o que é esse mistério? Basicamente, esse mistério é o seguinte: ninguém sabe como que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ninguém sabe. Mas Jesus é 100% homem e 100% Deus. Esse é o mistério da piedade, né? A concepção de Jesus, né? O único ser na face da terra que possui 2 naturezas, a divina e a humana, é Cristo Jesus. E ele tem isso. E ele nos entende, ele entende o que você está passando nesse momento. Talvez seja um divórcio, talvez seja um marido que chega em casa bêbado, talvez seja uma depressão, talvez seja uma doença, um cancro, né? Talvez seja algum problema mental, né? Como já falei, depressão, síndrome do pânico, algum burnout também, né? Então Jesus, ele entende cada aspecto da nossa vida melhor do que nós mesmos. E por isso, nada melhor do que ir a Ele em oração para pedir ajuda, auxílio, socorro, livramento. Nada melhor, né? Então, assim, ele entende tudo isso e muito mais a respeito não só dele, mas de nós também, né? Então ninguém pode dizer que Jesus não conhece a vida real, porque Jesus conheceu. Ninguém pode dizer que Jesus não trabalhou duro, porque ele trabalhou.
Ninguém pode dizer que Jesus não era simples, porque ele era simples. Na sua simplicidade, no seu dia a dia, ele era simples. Ninguém pode dizer que Jesus não foi tentado, porque ele foi tentado. Mateus capítulo 4 é prova disso. Jesus foi tentado. E garanto que também na infância ele também teve as suas lutas, né? E ninguém pode dizer que Jesus teve moleza para crescer no mundo em que ele estava, porque ele não teve moleza. Ele teve duros e severos desafios de crescer em um mundo imperfeito, tal qual nós estamos tendo o desafio de crescer num mundo imperfeito, que não mais representa a vontade de Deus, né? Mas sabe de uma coisa? Jesus viveu tudo isso sem pecado. O único ser da face da terra que conseguiu viver 33 anos sem pecado se chama Jesus Cristo, né? Então, isso é digno de nota, né? Porque ele viveu o que nós estamos, o nosso alvo, né? Nosso alvo, nosso objetivo. Nós não queremos pecar, mas pecamos, né? E Jesus viveu aí 33 anos sem um erro. Caso contrário, seu ministério estaria fadado ao fracasso, né? Então aqui, se der, eu quero ler aqui Hebreus 4, verso 13. Aliás, não há, vou parafrasear o apóstolo Paulo, né? Jesus passou por todas as tentações, porém ele não pecou, né? Tá lá no livro de Hebreus, né? Então ele teve muitas tentações. A Bíblia é apenas, a Bíblia como diz o final do livro de João, né? Se fosse contar tintim por tintim tudo a respeito de Cristo, nem no livro, nem no mundo inteiro caberiam todos os livros, né? Então a Bíblia pegou aí partes, né? Recortes muito bem orquestrado pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo, né? Para nos conduzir ao que de fato a Bíblia quer nos conduzir, que é a salvação, né? Então, o que está na Bíblia é o que nos interessa, né? Se não está na Bíblia, não é porque Deus entendeu que não nos ajudaria muito, ou não nos ajudaria em nada, né? Então, vamos lá. Jesus viveu tudo isso sem pecado desde a tenra idade, até os 3 anos por ali, enquanto ele estava amamentado em sua mãe, ele já manifestava o caráter do pai, né, desde os primeiros anos de vida, né? E para finalizar aqui o nosso resumo, né? Assim como Jesus viveu em simplicidade, humildade, obediência, consagração, né? Nós, eu e você, podemos também viver uma vida simples, uma vida de obediência, uma vida de consagração. E Jesus nos chama a isso diariamente, né? Então, Jesus nos chama a pelo menos 4 coisas, né? Primeiro, a buscar a presença de Deus, né? Diariamente.
sistematicamente buscar a presença de Deus. Segundo, valorizar o lar como o primeiro centro de educação, exatamente. Valorizar o lar, a família, né? O pai, a mãe, os irmãos, enfim. Ou só o marido e a mulher, enfim, tudo certo. Né? Um educando o outro, um apoiando o outro, um sendo uma mão amiga ao outro, né? E se essa família houver crianças, ensinar as crianças no caminho do Senhor, né? É o que importa e é o que a Bíblia nos pede, né? Que o filho ande nos caminhos do Senhor, né? E por último, permitir que o Jesus, né? Que Cristo Jesus, que o Espírito Santo transforme a nossa vida desde dentro, porque a mudança não basta vir de fora para dentro, ela tem que começar de dentro para fora, né? E essa é a mudança mais importante que nós temos a desenvolver na nossa vida. Mudar de dentro para fora. Amém? Vamos orar? Querido bom Deus, grato te somos, Senhor, por este resumo do capítulo 7 e que o Senhor nos ajude a também andar os passos de Jesus Cristo. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos habilite para isso. Não é fácil, mas a pessoa maravilhosa do Espírito Santo está à nossa disposição. E queremos que o Senhor nos ajude diariamente, constantemente. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem te abençoou, já deixa o like, já se inscreva em nosso canal, não perca, né? Não deixe de se inscrever em nosso canal, né? Porque daí você se inscrevendo estará automaticamente apto, né, para poder acompanhar o restante da série, né? Estamos aí nos primeiros capítulos deste livro precioso, né? É o pão vivo, né? É o maná espiritual diário, né? Diário aqui no canal, toda vez que eu posto aqui, né? E que assim você pode acompanhar até o final, tá bem? Então não deixe de se inscrever, não deixe de dar o seu like, né? E também não deixe de partilhar para as outras pessoas, tá bom? Então, um forte abraço e uma feliz semana.